Senhor Jesus. Amém. Hoje podemos andar em novidade de vida. Amém. Podemos andar junto com o Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado porque hoje podemos te adorar. Amém. Podemos te invocar. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Estamos começando um estudo novo. O tema desse estudo é o desfrute de Cristo e o nosso crescimento em vida até a maturidade. Hoje é a mensagem 1. Quem pôde desfrutar durante a semana realmente viu talvez um novo conhecimento da palavra desfrutar. Espero que vocês tenham desfrutado assim como eu desfrutei, e hoje vai ser uma festa, e amanhã a festa continua. Aleluia. Desfrute, a primeira mensagem fala, o desfrute do Cristo todo inclusivo, como a única solução para todos os problemas na igreja. Puxa, um título bem já impactante, né? Fala de uma única solução para todos os problemas. Você tem alguma solução que resolve tudo? Você achou isso em algum lugar? A solução é Cristo. Irmãos, é Cristo. Se você desfruta Cristo, está resolvido. Puxa, e nós vamos ver que tem várias maneiras de nós desfrutarmos do Senhor. E às vezes nos apegamos a apenas uma delas, ou aquele impacto inicial da nossa salvação é tão forte às vezes que nos apegamos a Ele. É verdade? Irmãos, aleluia que você ganhou a salvação, você foi salvo. Isso é muito importante, é o primeiro passo. Mas agora já passou, você não precisa se apegar mais ao desfrute inicial de Cristo. Tem tantos outros aspectos que nós podemos desfrutar Cristo. E nós vamos ver que podemos desfrutar no nosso dia, todo momento, invocando, orando, clamando pelo nosso Deus. Amém. Começar lendo já o algoritmo romano número 1, fala assim, 1 aos Coríntios é um livro sobre o desfrute do Cristo todo inclusivo como a única solução para todos os problemas na igreja. A intenção de Deus em sua restauração é restaurar Cristo como o único centro da economia de Deus e como tudo para nós, como a nossa porção para o nosso desfrute. Se a intenção de Deus é restaurar algo, é porque esse algo foi corrompido ou foi danificado. Então, nós precisamos restaurar Cristo como o único centro. Esse é o primeiro passo. Né? Aqui fala, o primeiro versículo aqui, 1 Coríntios 1, 9 fala, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, aqui o A fala, todos fomos chamados à comunhão, ao desfrute de Cristo. A palavra comunhão inclui o conceito de desfrute. Cristo é a nossa porção dada por Deus para o nosso desfrute. Irmãos, se nós somos chamados à comunhão, já fui algumas vezes ter comunhão com os irmãos, mas essa palavra comunhão entre nós, às vezes, tem vários significados, né? Por exemplo, você quer ter comunhão a respeito de algum assunto, que você está com um problema na sua casa, um problema no seu trabalho, enfim, você está com algum problema. Aí você quer ter comunhão com um irmão. Então você busca um irmão mais velho, não faça igual Roboão, que procurou os seus amigos. Ele não quis ouvir os anciãos e ouvir os seus amigos. E então, o que isso nos ensina? Na comunhão, procura alguém que está desfrutando Cristo. Porque quando você... Isso é bem interessante na comunhão. Imagina que você vai buscar um irmão para compartilhar a sua dúvida, o seu problema. E você espera que aquele irmão te dê a solução. É ou não é? Você já vai com um assunto. Eu tenho uma comunhão a respeito disso. E você espera que aquele irmão fale, irmão, segue por esse caminho. Ou, não, esse caminho não, segue por esse caminho. E quando você vai buscar essa ajuda com o irmão que é experiente em Cristo e está vivendo Cristo naquele momento,
ele não te dá uma resposta de sim ou não. Ele simplesmente faz você desfrutar Cristo. Ele te direciona para Cristo, porque Cristo é a solução. Não é o fato daquele irmão ter falado, puxa, mas aquele irmão falou que eu tinha que seguir dessa maneira aqui. Irmãos, se Deus falou para você seguir dessa maneira, então siga. Não é aquele irmão ou aquele outro que falou para você seguir. Se ele estiver desfrutando Cristo, então, puxa, ore junto com ele e vocês vão achar o caminho. Mas nenhum irmão tem que dar uma solução para o seu problema do jeito que você espera, do jeito que a sua mente espera. Então, já é uma primeira restauração já do termo comunhão. Essa noite aqui nós estamos restaurando. Comunhão é você buscar ajuda junto com os irmãos, mas para receber Cristo. Porque Cristo é a solução. Aleluia. No item B fala assim, em 1 aos Coríntios, a intenção do apóstolo Paulo era resolver os problemas entre os santos em Corinto. Para todos os problemas, especialmente a questão da divisão, a única solução é o desfrute do Cristo todo inclusivo. Os irmãos já leram a Bíblia, alguns já leram, alguns não leram. Para os que não leram tanto, a igreja em Corinto era uma igreja bastante problemática. Eles tinham vários tipos de problemas, tinha irmãos com problema de casamento, irmãos processando outros irmãos. Era bem difícil ali a vida da igreja em Corinto. Então Paulo estava escrevendo para eles, tentando mostrar para eles que a solução desses problemas não é um irmão lá cabeção dando as ordens. A solução desse problema é eles buscarem Cristo. Aleluia! O item C fala, devemos nos concentrar em Cristo, não em pessoas, coisas ou assuntos, além de Cristo. Devemos focar em Cristo como o nosso único centro designado por Deus, para que todos os problemas entre os crentes sejam solucionados. Irmãos, a igreja em Corinto, ela não é uma igreja distante de nós, não. Nós temos problemas aqui na igreja de Sumaré, nas igrejas de São Paulo, nas igrejas de maneira geral, tem problemas. E às vezes até os mesmos problemas que a igreja em Corinto há 2000 anos atrás. Por quê? Porque nós focamos nos nossos problemas, focamos nas pessoas, o nosso foco tem que ser Cristo. Amém. Se nós vimos aqui na reunião para buscar Cristo, se um irmão ajeitou a cadeira de uma maneira que você não gosta, não vai ser um problema. Agora vem para a reunião sem Cristo, buscando ver problema. Você vai ver problema. Porque está cheio de problemas. É ou não é? Eu não gosto de usar esse microfone, viu? Os irmãos estão testando o microfone novo. Brincadeira. Brincadeira mesmo. Eu gosto de usar esse microfone. Eu até prefiro ele do que o lapela aqui. Mas, enfim, se o irmão me desse um lapela aqui, eu ia ficar... Irmãos, Cristo é o centro da nossa reunião. Não é o fato do microfone ou a cadeira estar do jeito que você não gosta. Se você ficar olhando para isso, pronto, você vai para a reunião e fala, cadeira não está do jeito que eu gosto. É ou não é? Irmãos, busque Cristo na reunião. Cristo tem que ser o centro. Amém. Aleluia. Amém. Item D, a letra D, fala, nossa meta é o desfrute pleno de Cristo. E ganhar Cristo ao máximo para a edificação do corpo de Cristo. Isso resulta em termos o desfrute máximo de Cristo, como o nosso prêmio no reino milenar. Vou continuar aqui, que eu ia falar de um assunto, mas lá para frente eu falo dele. Precisamos ser aqueles que pensam uma só coisa. Uma só coisa em Filipenses refere-se ao conhecimento, experiência e desfrute subjetivos de Cristo. Uma só coisa é buscar a Cristo para ganhá-lo e possuí-lo. Esse ponto aqui eu queria ler, porque Filipenses 2, antes de eu ler, deixa eu explicar um pouquinho. Você já teve a experiência de estar um assunto na sua cabeça, você dormir pensando nisso, acordar pensando nisso, aí fala, poxa, agora eu vou orar. Você começa falando, orar, a sua oração não dura nem um minuto e sua cabeça, você não sabe quando acontece, mas a sua cabeça volta para aquele problema. E daqui a pouco você está tentando achar soluções para aquele problema. Aí você percebe, essa experiência é só minha ou vocês também têm isso? É só minha?
Aí você percebe e volta, Senhor, e pede até perdão, Senhor, desculpa, deixou o Senhor esperando, né? E aí, terminou, né? Deixou o Senhor falando sozinho com você. Porque a nossa mente, ela precisa, nossos pensamentos, eles precisam ser levados cativos. Em 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios 10, 5. Fala esse versículo. Deixa eu ler para os irmãos. Tem 200 versículos aqui, eu achei um versículo que não está aqui. 10, 5. É isso? Eu anotei errado. Não é 2 Coríntios 10, 5. É 10, 5 mesmo, né? Derrubando os argumentos, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, obediência a Deus. Eu estou no 11, por isso que eu não estou no 10. 10, 5. Derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha esse versículo de manhã, ele resolve esse problema. Ele leva cativo esse pensamento seu que ficou te atormentando a noite toda. Por que eu estou falando desse tema aqui? Porque o seu pensamento é variado. Ele não pensa em uma só coisa. Aqui fala que precisamos pensar em uma só coisa. Um outro exemplo é quando nós vamos servir. Por várias vezes nós vimos os irmãos falando que nós precisamos ser um no serviço. Mas depois avançou, parece, agora nós temos que ser um na alma. O nosso pensamento tem que ser igual. Ser um em espírito, os irmãos sentam para servir, oram e são um. Aí daqui a pouco pergunta, aí vamos de novo nas cadeiras, como a gente vai arrumar as cadeiras? Se nós não estamos sendo um vai pensar de um jeito, outro vai pensar de outro. Como que nós vamos arrumar a cadeira hoje? Agora, se nós dois, que vamos servir hoje, amanhã cedo, vamos vir às 8 aqui arrumar a cadeira. Se nós dois, nós oramos ao Senhor e um fala para o outro, e agora, como a gente vai? Pode ser assim? Eu pensei a mesma coisa. É ou não é? Porque vocês estão, a mente suas, é a mente de Deus. Olha só que fala a nota de rodapé do versículo 2 de Filipenses 2. É muito interessante. Filipenses 2 fala: tornai plena a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma, pensando uma só coisa. Eu tinha a ideia de que tem que pensar a mesma coisa que o irmão. É isso, mas é pensar Cristo. O seu pensamento tem que ser Cristo. Olha só o que diz a nota de rodapé aqui, 2,5. Isso indica que a dissensão entre os filipenses se devia ao fato de não estarem unidos na alma, de não pensarem a mesma coisa na mente, a parte principal da alma. O problema dos filipenses não estava no seu espírito, mas na sua alma, isto é, na sua mente. Tinham Cristo no espírito mediante a regeneração, mas não o tinham na alma mediante a transformação. Então, aquilo que nós falamos, que nós ganhamos o Espírito, temos Deus no nosso Espírito, mas isso precisa ganhar a nossa alma. A mente do Espírito precisa vir para a mente. A mente que está transformada aqui, porque o Espírito já transformou. Aleluia. É assim que você consegue ser um em mente com o irmão no seu serviço. Somente quando Cristo saturasse e ocupasse toda a nossa alma, é que eles poderiam tornar-se um em alma. A próxima nota aqui fala, segundo o contexto desse livro, a expressão uma só coisa deve referir-se ao conhecimento e a experiências subjetivas de Cristo. Isso é uma só coisa, irmãos. Cristo e só Cristo deve ser a centralidade e a universalidade de todo o nosso ser. O nosso modo de pensar deve estar centrado na excelência do conhecimento e da experiência de Cristo. Centrarmos-nos em qualquer outra coisa faz-nos pensar de um modo diferente, criando assim dissensões entre nós. Então o nosso pensamento tem que ser uma só coisa, Cristo. Aleluia. A letra F fala, pensar em algo além dessa uma só coisa é rebelar-se contra a economia de Deus. A economia de Deus
é pensarmos uma só coisa. Na vida da igreja, precisamos ajudar todos os santos a pensar uma só coisa. Nossos pensamentos devem estar focados e cheios do desfrute de Cristo para a vida da igreja, a vida do corpo. Irmãos, servir no espírito humano, nós devemos pensar uma só coisa: Cristo. 1 Coríntios revela que Deus nos deu o Cristo todo inclusivo, com as riquezas pelo menos 20... Perdão, perdi aqui. 1 Coríntios revela que Deus nos deu o Cristo todo inclusivo, com as riquezas de pelo menos 20 itens, como a nossa porção para o nosso desfrute. O segredo da vida cristã e da vida da igreja é desfrutarmos Cristo. O segredo da vida cristã e da vida da igreja é desfrutarmos Cristo. Quando você fala de desfrute, até o irmão compartilhou essa mensagem, fala de comida. E fala, você já experimentou, você já comeu tal prato? Não, pergunta, você come tal prato? A resposta dele, eu já comi. A resposta dele foi mais ou menos querendo dizer assim, eu já comi, mas eu não como. É ou não é? Ele não gosta desse prato. Se ele falou, já comi, não gosto, você responde assim quando você gosta, né? Irmãos, como está a sua experiência de desfrutar Cristo? Você já desfrutou Cristo além do aspecto da salvação? Queria deixar um tempinho para você pensar, você responder para você mesmo. Quando você vai, você vai num restaurante, desfrutar da comida daquele restaurante. Uma vez eu tenho um restaurante lá em Curitiba, eu já fui 4 vezes para Curitiba. 3 vezes que eu fui lá, eu fui no mesmo restaurante. Eu gostei da comida lá. E as 3 vezes que eu fui, eu pedi o mesmo prato. Porque é tão gostoso, e eu tenho medo de errar. Aí revi um colega de faculdade que morou em Curitiba. Esses dias atrás, eu falei para ele, pô, Curitiba, você estava lá ainda, né? E o restaurante tal? Aí ele falou, o restaurante tal, nossa, tem esse prato, tem esse prato, tem esse prato. Ele mora lá. Então ele já foi lá várias vezes e já experimentou um monte de outros pratos. E eu fiquei só em um. Irmãos, é muito bom o prato que eu fui comer. Mas o restaurante tem outras opções. Tem várias outras que ele, que mora lá, experimentou. E eu estou na experiência só de um. Entendeu? Como está a sua experiência de Cristo? Cristo tem vários aspectos para ser desfrutado. E às vezes nos apegamos a um só e está bom. E vivemos aqui um viver da igreja, aleluia, que você está aqui. Mas e o seu desfrute de Cristo, como está? Você já experimentou outros aspectos? Quando a gente fala aqui vou falar uns aqui. Vou ler alguns, não vou ler todos, tá? Porque já passou 20 minutos já da mensagem e eu estou na página 2 aqui do esboço ainda. Eu vou ler alguns aqui. Precisamos desfrutar Cristo como a porção dada a nós por Deus. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, os santos chamados com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Você já experimentou esse aspecto de ser seu Senhor, mas ser também dos outros irmãos? Eu tive essa experiência recentemente. Dos outros irmãos, dos outros irmãos que não reúnem conosco. É diferente quando você toca a experiência deles. O que eles estão vivendo de Cristo? Às vezes, são experiências bem superficiais também. Mas e a sua? Está profunda? Aqui fala da profundeza. Hoje nós cantamos um hino que fala da profundeza de Cristo. Como é que você prova da profundeza de Cristo? Vou dar um exemplo. Quando você passa por uma situação que é uma luta muito forte, que você ora e você acha que resolveu e não resolveu, você ora mais, e você acha que resolveu agora, e não passa semanas e você resolvendo aquele problema, e aquele problema o Senhor não resolveu ainda. O Senhor está te deixando de provar da profundeza dele. Porque provar o Senhor superficialmente é bom, mas tem mais. Você pode provar mais dele. Aleluia. Precisamos desfrutar Cristo como o Senhor da glória, como o próprio Rei da glória, para a nossa glorificação. O item 6 fala, precisamos desfrutar Cristo como a nossa Páscoa, o pão sem fermento, o alimento espiritual, a bebida espiritual e a rocha espiritual. Você já experimentou esses aspectos de Cristo? Já desfrutou Cristo a esse ponto ou não?
Leia os livros, leia os matinais durante todo o dia, que você vai desfrutar esses aspectos. Pode ter certeza. A Bíblia tem isso. A palavra de Deus tem essa comida para você se alimentar. É que às vezes você não consegue desfrutar isso. Mas, puxa, se você toca o Senhor de maneira real, você vai ver esses aspectos aqui e vai sentir esse gosto. E vai querer mais. Porque agora que eu sei que tem outras comidas lá naquele restaurante, eu estou esperando o dia que eu vou para Curitiba. Porque eu quero comer mais coisas além daquele prato que eu comi. É assim na vida da igreja. Quanto mais você desfruta Cristo, mais você quer desfrutar. Mais aquilo é real para você e mais rico se torna para você. Amém. Eu vou deixar os outros itens para os irmãos compartilharem, tá? Do item 1 aqui, do primeiro algarismo romano. O item 2 fala: Deus é fiel em nos chamar à comunhão, ao desfrute do seu Filho, mas muitas vezes somos infiéis ao seu chamado para a sua intenção. A intenção de Deus em sua economia é ser a fonte, a origem de águas vivas para dispensar-se a nós para a nossa satisfação e desfrute. Irmãos, Ele quer ser a fonte. Ele é a fonte, e Ele é fiel nisso. A parte da infidelidade está do nosso lado. Nós trocamos essa fonte. A meta desse desfrute é produzir a igreja, o complemento de Deus, como o seu aumento, sua ampliação, para ser a plenitude de Deus para a sua expressão. Primeira, aqui João fala, João 3,29. O que tem a noiva é o noivo. Aqui tem um aspecto de propriedade, né? O noivo tem a noiva. E ele supre tudo para ela. A noiva, quando ela é fiel ao seu marido, ela recebe o suprimento todo dele. E nós como a noiva de Deus, nós vamos buscar qualquer coisa que você queira fora de Cristo. Quando você faz isso, você está sendo infiel a Deus. E pior, nós vamos ver aqui, outro versículo que fala, Efésios 3,16, para que segundo a riqueza da sua glória, então Deus é rico na sua glória, mas vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. É Ele que nos concede. A fonte é Ele. Você não é poderoso sozinho. Você é poderoso porque Deus concedeu o poder para você. Aleluia. Quando nós vemos isso, puxa, muda o aspecto de eu buscar conhecimento, eu buscar alguma coisa para fazer para Deus. Não, Deus é a fonte. A única maneira de tomar Deus como a fonte de águas vivas, aqui é a parte prática, irmãos, é bebê-lo e fluí-lo diariamente. Isso requer que invoquemos o Senhor continuamente, cantando, agradecendo, regozijando, orando, louvando e tornando os atos salvadores de Deus conhecido por outras pessoas. Em vários versículos aqui, o que eu mais desfrutei foi Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Irmãos, regozijai-vos sempre. Você regozija sempre? É fácil regozijar quando você está alegre. E a outra pergunta é, quando você está alegre, qual é o motivo da sua alegria? A sua alegria é Cristo? Ou quando o motivo da sua alegria vai embora, a sua alegria vai embora também? Irmãos, Cristo não vai embora. Cristo fica sempre junto com você e Ele pode ser a fonte da sua alegria. Só você querer que Ele seja a fonte. Aleluia. O item C fala, em vez de desfrutar Deus ao bebê-lo, o povo de Deus foi infiel a Ele ao cometer 2 males. Jeremias fala, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus considera isso mal, você buscar uma outra fonte para saciar a sua sede. Deus considera isso mal, não é uma pequena coisa. E você está buscando algo que vai te
continuar não te satisfazendo. É o que ele fala. E ele é fiel para isso. Ele pode nos saciar. O hino 547 fala: o que amo além de Cristo nunca faz-me descansar. O meu coração te entrego, pois foi feito para te amar. A primeira estrofe fala isso. O que você busca fora dele, você não tem descanso. E faz você tropeçar ainda. Faz você ficar longe do Senhor. O item 1 fala aqui: primeiro, o povo de Deus o deixou como a fonte, a origem do seu desfrute. Segundo, eles se voltaram às fontes além de Deus e não podiam satisfazê-los, nem torná-los a ampliação de Deus como a sua plenitude para a sua expressão. Então Deus tem um plano que nós sermos a ampliação e a expressão dele. E a gente estraga tudo, buscando uma outra fonte. Essa fonte, irmãos, não faz nos expressá-lo. Faz você ter uma alegria rápida e que ela acaba logo e te faz desviar. Continua nessa alegria, nessa fonte que não é Cristo, que você está se desviando dele. E você nem percebe. Quando você perceber, vai estar muito tarde, ou está muito longe. Mas, mesmo muito longe, Deus ainda é fiel. Você pode ainda voltar-se a ele. Amém. O item 2 fala: cavar cisternas retrata o esforço de Israel em seu labor humano para criar algo, ídolos, que substituísse Deus. O fato das cisternas estarem rotas e não poderem reter água indica que, além de Deus nos dar água viva para o nosso desfrute, nada pode saciar nossa sede e nos tornar o aumento de Deus para a sua expressão. Nada pode fazer isso, irmão, só o próprio Cristo, só o próprio suprimento que vem dele. Ele é a água viva. Então ele pode saciar-nos verdadeiramente. João 4,14, vou ler. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O irmão que compartilhou essa mensagem falou assim: mas, Senhor, ele orou para o Senhor: Senhor, mas por que eu sinto sede ainda? O Senhor falou que eu nunca mais sentiria sede, mas eu estou sedento. E qual que foi a resposta do Senhor para ele, irmãos? É porque ele estava bebendo da fonte errada. Ele buscou outra fonte. Se ele está sedento, é porque ele está bebendo da fonte errada. Aleluia. A condição maligna dos ímpios é que eles não vão ao Senhor para comer, beber e desfrutar o Senhor. Eles fazem muitas coisas, mas não vão entrar em contato com o Senhor. Tomá-lo, recebê-lo, prová-lo e desfrutá-lo. Aos olhos de Deus, nada é mais maligno do que isso, de você buscar não ir beber e comer direto na fonte. Isaías 55, vou ler aqui, irmãos, desculpa, eu vou ler bastante desse esboço aqui, esses versículos são muito ricos. Isaías 55, 1 fala, 51, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. O versículo 6 fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí o versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, por mais que você tenha se desviado, por mais que você tenha buscado outras fontes, o Senhor é rico em perdoar. Aleluia. Nosso Deus, além de fiel, ele é misericordioso. Embora sejamos infiéis, Deus é fiel. Mas sua fidelidade não é segundo o nosso entendimento ou o nosso conceito natural. Deus é fiel em remover os nossos ídolos. Tudo em nós que amamos mais que o Senhor ou que o substitui na nossa vida é um ídolo. O nosso conceito de fidelidade é quando o Senhor nos dá aquilo que nós pedimos, não é? A primeira coisa que você pensa em fidelidade, puxa, o Senhor foi fiel.
quando Ele acabou de te dar algo que você pediu por anos ou ficou orando a respeito daquilo? Você já agradeceu ao Senhor pela fidelidade dEle, por Ele ter tirado algo de você? O Senhor tirou, sei lá, a sua mornidão, o Senhor tirou um pecado que tenazmente te assediava, como Paulo falava. Você já agradeceu ao Senhor por Ele ter sido fiel nisso? É muito melhor do que apenas um brinquedinho que Ele nos dê, para que nós achemos que Ele seja fiel. Ó Senhor Jesus. A nossa justiça própria, buscarmos a nossa justiça própria nos faz, nós criamos ídolos com isso. E esse ídolo substitui Cristo. Deus não suporta ídolos, não suporta que você o substitua com nada. Ele ama a igreja e Ele quer esse amor de volta para Ele. Aleluia. Vou ler o item 1 de novo. Deus é fiel em remover os nossos ídolos. Amém. A paz exterior em nosso ambiente, o nosso conforto e tranquilidade pessoais e as nossas posses podem tornar-se ídolos para nós, para nos desviar do caminho. Mas Deus é fiel em remover essas coisas, a fim de o bebermos como a fonte de águas vivas. Tem vários exemplos de pessoas, amigos, de pessoas que, quando têm tribulações, eles estão sempre apegados ao Senhor, sempre apegados a Deus, orando, sendo fervoroso, e quando Deus dá um pouco para ele de sossego, entre aspas, não está devendo mais nada no banco, não está devendo mais nada de empréstimos, puxa, agora ele se desvia do Senhor. Se desvia e vai para longe. Porque as riquezas se tornaram um ídolo para essa pessoa. E essa pessoa se desviou do Senhor porque ele ficou rico. Essa riqueza não pode desviar-nos do Senhor, do plano que Ele tem para nós. Porque se nós formos fiéis com Ele, Ele vai tirar a riqueza. Até você perceber que você precisa dEle, não da riqueza. Deus é fiel em permitir que tenhamos problemas para aprendermos a não confiar em nós mesmos, mas nele, a fim de que Ele nos guie a sua economia para desfrutarmos Cristo, o absorvermos, o bebermos, o comermos e o assimilarmos, para que Deus aumente em nós a fim de cumprir a sua economia. Irmãos, Paulo na prisão, ele estava escrevendo o livro aos Coríntios, né? Foi na prisão que ele escreveu aos Coríntios? Foi, né? O Filipenses. Escreveu aos Filipenses. E ele estava alegre, falando regozijai-vos sempre. Como é que os irmãos recebem isso? Imagina nós aqui em Sumaré, um irmão preso, mandando uma carta para nós, pedindo para que nós nos regozijemos sempre. Sempre nos alegrarmos. Mas Paulo estava numa prisão. Ele estava feliz lá por quê? Porque Cristo é a alegria dele. Não era o fato de ele estar preso ou não. O fato de ele não ter comida para comer ou não. A alegria dele. O fato é que Cristo é a alegria dele. Aleluia. Irmãos, eu quero que Cristo seja a minha alegria. Ah, Senhor Jesus. 2 Coríntios 1:8 fala: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que vos sobreveio na Ásia, pois ficamos excessivamente sobrecarregados acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. De fato, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então até Paulo teve essa experiência de quase morrer com os irmãos, e mesmo porque ele estava explicando para os irmãos, essa experiência foi porque nós não confiemos em nós mesmos, confiemos somente em Cristo, no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. 4. Deus não está interessado em nada além do nosso desfrute de Cristo. Dá a impressão que Deus está olhando para nós. Não. Isso não vai te trazer desfrute. Né? Eu tive esse sentimento. Quando você está fazendo alguma coisa, o Senhor está olhando para você. Não, por aí não. Fazer isso, não fala assim, não faz isso. Porque o interesse dele é que nós desfrutemos Cristo. E às vezes você toma uma atitude que oposta a isso. Mas Deus fica triste em ver o seu filho seguindo o caminho errado.
Deus não está interessado em nada além do nosso desfrute de Cristo. Podemos pensar que, por causa do nosso fracasso, não temos esperança. Mas com Deus não há decepção. Nosso fracasso simplesmente abre o caminho para Cristo entrar e ser tudo para nós, capacitando a nos levar à maturidade. Irmãos, quando você fracassa, Satanás vem na hora e te acusa, não é verdade? Está vendo? Você não consegue fazer isso que você falou que você vai fazer. Você não consegue orar todo dia. Irmãos, mas o fracasso só abre caminho para Cristo entrar. O fracasso do homem é onde Cristo consegue trilhar e consegue caminhar. Mas enquanto você, nas suas naturais habilidades, conseguir fazer algo, o Senhor não avança com você. Você precisa falhar para Ele. Mas aí quando você falha, às vezes você aceita a acusação de Satanás e não percebe que aquilo ali Deus está deixando acontecer, como deixou acontecer com Jó, para mostrar que Ele é a fonte. Aleluia. Ele é a fonte. Com Cristo, nós temos esperança. Não há decepção. Amém. E, por fim, o item 3. Algarismo romano número 3. 1 aos Coríntios revela que o caminho para desfrutar o Senhor é amá-lo. E amar uns aos outros. A restauração do Senhor é uma restauração de amarmos o Senhor Jesus com o primeiro amor. E amar-nos uns aos outros para a edificação do corpo orgânico de Cristo. Aleluia. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Já falamos disso algumas vezes. O fato de nós amarmos não é porque nós amamos Ele de volta, né? O versículo fala, nós amamos, nós temos a capacidade de amar, porque Ele nos amou. Aleluia. E o nosso amor é só um reflexo do amor dEle. A letra A fala, amar o Senhor é o requisito indispensável para nos capacitar a entrar no seu coração e aprender todos os seus segredos, e para percebermos e participarmos das coisas profundas e ocultas. Ixi, o que eu aprontei aqui? Perdão, irmãos. Vou ler de novo. Amar o Senhor é o requisito indispensável para nos capacitar e entrar no seu coração e aprender todos os seus segredos, e para percebermos e participarmos das coisas profundas e ocultas que Deus ordenou e preparou para nós. Percebe aqui, irmãos? 1 Coríntios 2,9. Já um versículo bastante conhecido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não quer conhecer essas profundas e ocultas que Deus preparou? Você não quer conhecer isso? Irmãos, nós temos que amá-lo com o nosso primeiro amor. Amá-lo com o primeiro amor não é o primeiro amor que você teve quando você foi salvo. O primeiro amor é a preeminência do seu amor, é o melhor amor. É você dar preferência para Ele em todas as situações. Às vezes, algum familiar seu é antes do Senhor, porque é tão próximo de você, você o ama tanto, que você fala não para o Senhor e vai resolver o problema dele antes. Entendeu ou não? Essa pessoa, desculpa, é um ídolo para você, porque ela está te tirando o foco de Cristo. Quando você ama Cristo, quando você ama Deus, você naturalmente vai amar os irmãos, vai amar os seus familiares. Você vai cuidar dos seus familiares com amor. Hoje a gente cantou que sempre nos sobeja algo, o primeiro hino. Por que sobeja algo? Porque Cristo é abundante. Quando Ele dá para você o amor dEle, e você está de fato o amando, esse amor vai transbordar para aqueles que estão ao seu redor. Agora vai você sozinho amar sua esposa, o seu marido, a sua família, algum familiar seu. Você ama até a 3ª página, né? Quando começa a falar mal de você ou te pisar no calo, já não ama mais. Por quê? Porque é você tentando ser você mesmo com o seu próprio amor. Ó Senhor Jesus. O conteúdo da vida da igreja depende do desfrute de Cristo. Quanto mais o desfrutarmos, mais rico o conteúdo será. Mas desfrutar Cristo requer que o amemos com o primeiro amor. De novo, irmãos, o restaurante aqui.
olha aqui. Quanto mais o desfrutarmos, mais rico o conteúdo será. Se você desfruta só um pouquinho de Cristo, essa é a sua porção de Cristo. Agora, se você experimentou outros aspectos de Cristo, outras riquezas que Ele tem, Ele se torna mais rico para você. Aleluia. A degradação da igreja começa com deixarmos o primeiro amor pelo Senhor. Não é algo pequeno isso, irmãos, é algo sério. A degradação da igreja começa com deixarmos o primeiro amor pelo Senhor. Amar o Senhor com o primeiro amor, o melhor amor, é dar ao Senhor a preeminência, o primeiro lugar em todas as coisas, sendo constrangidos pelo seu amor, e considerá-lo e tomá-lo como tudo em nossa vida. Item 3. A vida que recebemos quando cremos no Senhor Jesus é uma pessoa. A única maneira de aplicar e desfrutar essa pessoa é amá-la com o nosso primeiro amor. Uma vez que o Senhor Jesus, como nossa vida, é uma pessoa, precisamos de um novo contato com Ele para desfrutar a sua presença neste momento e diariamente. Irmãos, nós precisamos de um novo contato com o nosso Deus todos os dias. Todos os dias você precisa falar para Ele: Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero mais de Ti esse dia. Se você tem essa experiência todos os dias, puxa, você vai ter um contato com o seu noivo todos os dias. E esse relacionamento, poxa, quando você ama alguém, você quer ficar perto desse alguém, não é? O tempo todo. Então, esse é o nosso relacionamento. Temos que criar esse relacionamento com o nosso Deus. Amém. 4. Devemos ser pessoas inundadas pelo amor de Cristo. O amor divino deve ser como uma correnteza de grandes águas em nossa direção, impelindo-nos a viver para Ele e amá-lo ao máximo, além do nosso controle. Quando fala de uma correnteza de grandes águas, você não consegue lutar contra ela. Quando está uma piscininha baixa, você consegue andar para lá e para cá. Num pouquinho de água assim, você tem liberdade. Mas quando a água já está no nível grande e essa correnteza vem, é isso que representa o amor de Deus. Você não tem como lutar. Ele te constrange a amá-lo. Aleluia! Nosso Deus nos constrange a amá-lo. Esse amor, irmãos, vale a pena amá-lo. Esse amor vale a pena ser vivido. Amém. A fim de amar o Senhor ao máximo, precisamos ser aqueles que desejam e buscam habitar na casa de Deus todos os dias da nossa vida, para contemplar a sua beleza, amabilidade, agradabilidade e prazer. E consultar Deus no seu templo. Consultar Deus é conferir com Ele a respeito de tudo na nossa vida cristã. Quando você vai comprar algo, consulta o Senhor. Ele constrange você. Se você sente paz ou não sente paz naquilo que você está pretendendo fazer, se você está em comunhão com Ele. E consultar é uma coisa muito prática, irmãos, mas nós deixamos de lado. Esquecemos ou fingimos que estamos ocupados com outra coisa e esquecemos de consultar o Senhor. Mas, irmãos, só vai trazer malefício para a sua vida. Consulta o Senhor a todo momento. B. O amor é o caminho mais excelente para sermos ou fazermos qualquer coisa para a edificação da igreja, como o corpo orgânico de Cristo. Esse item B fala um pouco mais do aspecto coletivo, do amor fraternal, do amor que nós temos que ter uns para com os outros. 1. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Podemos ouvir as mensagens do ministério e nos encher de mero conhecimento. Irmãos, o conhecimento... se você vai visitar um irmão, e aquele irmão está debilitado na fé, e você ir lá e jogar conhecimento nele. Não, você fez isso errado, porque aqui na Bíblia está escrito assim, está escrito assado, e você fez isso, então você está indo contra essa palavra. Você está tentando, às vezes, passar conhecimento para ele. Conhecimento só gera... conhecimento e, entre aspas, a doutrina... só gera confusão, irmãos. Agora, vai lá e ama ele, onde ele está precisando. Até um irmão compartilhou que, às vezes, nós somos tão espirituais, né? E tem uma irmã
que está com 3 filhos, grávida. Não está vindo para as reuniões, porque essa situação dela está um pouco complicada, por conta dos filhos e está grávida. Aí as irmãs falam, puxa, que a irmã lá não... Vamos lá visitar ela? Vamos. E visita essa irmã, e chegam lá, vamos orar, irmã, vamos. E ora, e canta, e a irmã está... Mas a irmã está precisando de um cuidado prático, como, por exemplo, lavar aquela louça que está ali. Ó. E às vezes nós somos tão espirituais que nós queremos lá levar vida. Não, vamos lá, vamos orar com ela, e vamos cantar e vamos embora. E a irmã continua na mesma situação. Porque ela está fechada, ela está longe. Agora vai lá, ora com ela e faz um cuidado humano com ela. Ela vai se sentir, com esse cuidado humano, ela vai se sentir amada. É ou não é? Irmãos, coisas pequenas, coisas que você está orando com o Senhor não vai deixar você errar. O Senhor vai te dirigir para fazer aquilo que tem que ser feito. Estou dando só um exemplo aqui. Como abriu meus olhos esse exemplo tão bobo. Às vezes a gente quer ser espiritual e planeja em nós mesmos como fazer, como ajeitar aquela situação daquele irmão. Puxa, é isso mesmo, vamos lá ajudar o irmão. E voltamos, o irmão continua na mesma. Vamos depender mais do Senhor e amá-lo mais. E transmitir esse amor para as pessoas. Item 2. Quando a lei do Espírito da vida, como a lei do amor, é ativada em nós, nosso labor no Senhor é um labor de amor, no qual amparamos e sustentamos os fracos. Os fracos referem-se àqueles que são fracos no espírito, na alma ou no corpo, ou são fracos na fé. Aqui em 1 Tessalonicenses 5,14, exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os que vivem de maneira desordenada, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Irmãos, tenham paciência com os mais fracos. Às vezes você, naquele dia, está voando com o Senhor, mas aquele irmão que é experiente, não está. Aquele irmão está fraco, que aos seus olhos devia ser o irmão mais forte da igreja. Mais forte aqui, mas naquele dia ele está fraco. Não se baseie porque o irmão já te ajudou antes, agora ele está sempre numa posição de... Não, o dia dele pode ter sido tão ruim quanto o seu foi ontem. Né? Mas se nós pensamos que na nossa mente tiver Cristo, puxa, nós vamos amar o irmão no nível que ele está. Se ele está precisando de uma ajuda lá embaixo, é lá que você tem que ir lá amá-lo. Né? Aleluia. O Cristo que amamos é o Cristo que ama a igreja. Quando o amamos, amamos a igreja assim como ele. A vida da igreja é uma vida de amor fraternal. E o corpo edifica-se a si mesmo em amor. Puxa, irmãos, o Senhor flui de nós para os outros. E esse fluir de nós nos faz alegres. Essa alegria é uma alegria que o Senhor é gerada pelo Senhor. Quando o Senhor flui de você. Então, às vezes, você ganha de Cristo, vem numa reunião, fica com uma palavra para você e fica só para você. Não, aprenda a fluir isso de você. Mesmo que sejam poucas palavras aqui depois da reunião, ou lá embaixo, ou no seu quarto, deixa fluir essa palavra. Porque quando ela flui, ela torna você mais alegre. É isso que a Bíblia fala. Deus flui, quando Ele flui de nós, o Senhor nos faz alegre. Irmãos, temos 40 minutos, um pouquinho mais de 40 minutos, para a gente poder compartilhar aqui. Tá bom? Amém. Então eu pulei. Faltou. Eu pulei a última frase. Não, vou ler. Faltou 2 aqui, Hamilton. Tem razão. Grudou a página aqui. 4. O nosso espírito regenerado, dado por Deus, é um espírito de amor. Precisamos de um espírito fervoroso, de amor, para vencer a degradação da igreja hoje. Aleluia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de sobriedade. Amém. Nosso amor mútuo torna-se real para nós ao entrarmos cada vez mais na experiência e desfrute de sermos entremesclados para a unidade, a edificação
e a realidade do corpo de Cristo. Irmãos, a igreja torna-se real quando a gente experimenta Cristo. Mas não só experimenta, desfruta Cristo. E desfrutar não apenas um aspecto, todos ou vários aspectos de Cristo. Aleluia, esse Cristo é muito rico para nós ficarmos apenas na etapa da salvação. Irmãos, avancemos desfrutando Cristo. Amém.